Capítulo 29, Sófia, Bulgária, sábado, 3 de julho. Num prédio pequeno e indescritível na Presbyter Cosma 32, um grupo discreto de membros do Comitê Oriental estava reunido. Sentados em torno da mesa estavam poderosos representantes da Rússia, China, Tchecoslováquia, Paquistão, Índia e Malásia. O presidente estava dizendo: damos as boas-vindas a nossos irmãos e irmãs do Comitê Oriental que se juntaram a nós hoje. Estou feliz em anunciar que tenho excelentes notícias do controlador. Tudo está agora em seus devidos lugares. A fase final do nosso plano está prestes a ser concluída com sucesso. Acontecerá amanhã à noite, na residência oficial da embaixadora americana em Bucareste. Já providenciamos a cobertura da imprensa internacional e da televisão. Codinome Kali perguntou: a embaixadora americana e seus 2 filhos serão assassinados juntamente com cerca de mais de uma centena de convidados americanos. Todos estamos conscientes dos graves riscos e do holocausto que pode se seguir. Está na hora de fazer uma votação. Ele começou pela extremidade da mesa. Brahma, sim. Vishnu, sim. Ganesha, sim. Yama, sim. Indra, sim. Krishna, sim. Rama, sim. Kali, sim. É unânime, declarou o presidente. Devemos um voto especial de agradecimento à pessoa que tanto nos ajudou na consumação do plano. Ele virou-se para o americano. O prazer foi meu, disse Mike Slade. As decorações para a festa do 4 de julho foram levadas para Bucareste num Hércules C-120, ao final da tarde de sábado, sendo transferidas para um caminhão e transportadas diretamente para um armazém do governo dos Estados Unidos. A carga consistia de 1.000 balões, vermelhos, brancos e azuis, empacotados em caixas, 3 cilindros de aço contendo hélio para encher os balões, 250 pacotes de confete, bombinhas, 1 dúzia de estandartes e 6 dúzias de pequenas bandeiras americanas. A carga foi deixada no armazém às 8 horas da noite. 2 horas depois, chegou ao armazém um jipe com 2 cilindros de oxigênio, com as insígnias do Exército dos Estados Unidos. O motorista levou-os para o interior do armazém. A 1 hora da madrugada, quando o armazém estava deserto, Angel apareceu. A porta do armazém fora deixada destrancada. Angel foi até os cilindros, examinou-os com todo cuidado e começou a trabalhar. A primeira providência era esvaziar os 3 tanques de hélio até que cada um estivesse apenas com 1/3. Depois, o resto seria simples. Na manhã do 4 de julho, a residência oficial da embaixadora americana estava mergulhada no caos. Os assoalhos estavam sendo lavados, os lustres limpos, os tapetes aspirados. Cada cômodo tinha os seus ruídos distintos. Havia marteladas na extremidade do salão de baile, onde estava se construindo um palanque para a banda. O zumbido dos aspiradores nos corredores, barulhos de preparo de comida na cozinha. Às 4 horas da tarde, um caminhão do Exército dos Estados Unidos parou na entrada de serviço da residência. O guarda de serviço perguntou ao motorista: o que tem aí? Coisas para a festa. Vamos dar uma olhada. O guarda inspecionou o interior do caminhão. O que tem dentro das caixas? Gás hélio, balões, bandeirolas, essas coisas. Abra as caixas. 15 minutos depois, o caminhão passou pelo portão. Dentro da propriedade, um cabo e 2 fuzileiros começaram a descarregar o equipamento, levando para uma sala de serviço grande, ao lado do salão de baile. Ao começarem a abrir as caixas, um dos fuzileiros comentou: olhem só para todos esses balões, quem vai encher tudo isso?
Ed Maltz entrou nesse momento, acompanhado por uma pessoa estranha que usava um macacão. Não se preocupem, disse Ed Maltz. Esta é a era da tecnologia. Ele acenou com a cabeça para a pessoa. Aqui está a pessoa que vai cuidar dos balões, por ordem do coronel McKinney. Um dos fuzileiros sorriu para a pessoa. Antes você do que eu. Os dois fuzileiros se retiraram. Você tem 1 hora, Ed Maltz disse à pessoa. É melhor começar a trabalhar logo. Tem muitos balões para encher. Maltz acenou com a cabeça para o cabo e retirou-se. O cabo aproximou-se de um dos cilindros. O que tem aqui dentro? Hélio, respondeu a pessoa bruscamente. Enquanto o cabo ficava observando, a pessoa pegou um balão. Encostou a ponta do bico de um cilindro por um instante. Assim que o balão encheu, ele prendeu a ponta. Toda a operação não levou mais que 1 segundo. Mas isso é sensacional, comentou o cabo sorrindo. Em sua sala na embaixada, Mary Ashley estava terminando alguns telegramas de ação que precisavam ser enviados imediatamente. Gostaria muito de que a festa pudesse ter sido cancelada. Haveria mais de 200 convidados. Ela esperava que Mike Slade fosse apanhado antes de a festa começar. Tim e Betty estavam sob constante vigilância na residência. Como Mike Slade pode lhes fazer algum mal? Mary se lembrava o quanto ele parecia gostar de brincar com as crianças. Ele não é normal. Mary levantou-se para pôr alguns papéis no retalhador e parou de repente. Mike Slade estava entrando em sua sala através da porta de ligação. Ela abriu a boca para gritar. Não! Estava apavorada. Não havia ninguém bastante perto para poder salvá-la. Ele poderia matá-la antes que pudesse pedir socorro. E podia escapar da mesma forma porque entrara. Como conseguira passar pelos guardas? Não devo deixá-lo perceber como estou assustada. Os homens do coronel McKinney estão à sua procura, disse Mary, em tom de desafio. Pode me matar, mas nunca conseguirá escapar. Tenho escutado muitos contos de fada. Angel é que está tentando matá-la. Está mentindo. Angel morreu. Vi quando o mataram. Angel é um profissional da Argentina. A última coisa que ele faria seria andar com etiquetas argentinas nas roupas e pesos argentinos nos bolsos. O idiota que a polícia matou era um amador que serviu como isca. Faça-o falar. Não acredito numa só palavra do que está dizendo. Você matou Louis de Forget. Tentou me envenenar. Nega isso? Mike estudou em silêncio por um longo momento. Não, não nego nada. Mas é melhor você ouvir toda a história de um amigo meu. Ele virou para a porta de sua sala. Entre, Bill. O coronel McKinney entrou na sala. Acho que está na hora de termos uma conversa, uma longa conversa, senhora embaixadora. Na embaixada, a pessoa de macacão estava enchendo os balões sob a vigilância atenta do cabo dos fuzileiros. Puxa, mas que coisa mais feia, pensou o cabo. Ele não podia compreender por que os balões brancos eram enchidos de um cilindro, os vermelhos de outro e os azuis do terceiro. Por que não usar cada cilindro até ficar vazio? Especulou o cabo. Sentiu-se tentado a perguntar, mas não queria iniciar uma conversa. Não com uma pessoa assim. Através da porta aberta que dava para o salão de baile, o cabo podia ver as bandejas de hors d'oeuvre sendo trazidas da cozinha e arrumadas em mesas dos lados da sala. Vai ser uma festa e tanto, pensou o cabo. Mary estava sentada em sua sala de frente para Mike Slade e o coronel McKinney. Vamos começar pelo início, disse o coronel McKinney. No dia da posse, quando anunciou
que queria relações abertas com cada país da Cortina de Ferro, o presidente explodiu uma bomba. Há uma facção em nosso governo convencida de que os comunistas nos destruirão se nos envolvermos demais com a Romênia, Rússia, Bulgária, Albânia, Tchecoslováquia e os outros. No outro lado da cortina de ferro, há comunistas que acreditam que o plano do presidente não passa de uma armadilha, um cavalo de Troia para infiltrar nossos espiões capitalistas em seus países. Um grupo de homens poderosos dos dois lados formara uma aliança super secreta chamada Patriotas pela Liberdade. Eles concluíram que a única maneira de destruir o plano do presidente era deixar que fosse iniciado e depois sabotá-lo de uma maneira tão dramática que nunca mais seria tentado. Foi nesse ponto que você entrou em cena. Mas por que eu? Logo eu? Por que eu fui escolhida? Porque a embalagem era importante, explicou Mike. Você era perfeita. Uma mulher linda e simpática, a americana média, com 2 filhos maravilhosos. Só faltava um cachorro maravilhoso com um gato maravilhoso. Era exatamente a imagem que eles precisavam. A embaixadora irresistível, a Madame América, com 2 filhos deslumbrantes. Estavam determinados a tê-la de qualquer maneira. Quando seu marido se interpôs, eles o assassinaram, dando a impressão de que foi um acidente, a fim de você não ficar desconfiado e recusar o posto. Santo Deus! O horror do que Mike Slade estava dizendo era aterrador. A etapa seguinte foi sua projeção. Através de sua rede, eles usaram suas ligações com a imprensa no mundo inteiro e providenciaram para que se tornasse a favorita de todos. Não havia quem não estivesse torcendo por você. Era a mulher linda que levaria o mundo pelo caminho da paz. E agora? A voz de Mike tornou-se mais gentil. O plano é assassinar você e as crianças da maneira mais pública e chocante que for possível, deixando o mundo tão horrorizado que todos desistiriam de aprofundar as ideias de DTNI. Mary estava num silêncio atordoado. O caso está descrito de maneira rude, mas acurada, disse o coronel McKinney. Mike é da CIA. Depois que seu marido e Mary Ingrossa foram assassinados, Mike começou a investigar os patriotas pela liberdade. Eles pensaram que Mike estava do seu lado e o convidaram a aderir. Conversamos a respeito com o presidente Ellison, que deu sua aprovação. O presidente tem sido informado de tudo. Sua maior preocupação era a sua proteção e a das crianças, mas não podia falar o que sabia com você ou qualquer outra pessoa, porque Ned Tillinghast, diretor da CIA, advertira-o de que havia vazamentos nos mais altos níveis. A cabeça de Mary parecia girar. Ela disse a Mike, mas você tentou me matar? Ele suspirou. Estive tentando salvar sua vida. E você não me facilitou o trabalho. Tentei, por todos os meios possíveis, despachá-la de volta para casa, junto com as crianças onde estaria segura. Mas você me envenenou. Não fatalmente. Queria que ficasse bastante doente para deixar a Romênia. Nossos médicos estavam à sua espera. Eu não podia lhe contar a verdade, porque você revelaria toda a operação e perderíamos a oportunidade de agarrá-los. Mesmo agora, ainda não sabemos quem criou a organização. Ele nunca comparece às reuniões. É conhecido apenas como o controlador. E Louis? O doutor era um deles. Era o apoio de Angel, um perito em explosivos. Destacaram-no para servir em Bucareste a fim de poder ficar perto de você. Foi encenado um falso sequestro e você foi salva pelo cavaleiro andante.
Ele percebeu a expressão no rosto de Mary e acrescentou: Você estava solitária e vulnerável, e eles trabalharam esses pontos fracos. Não foi a primeira a cair sob o charme do bom doutor. Mary lembrou-se de uma coisa: o motorista sorridente. Nenhum romeno é feliz, apenas os estrangeiros. Eu detestaria que minha esposa se tornasse uma viúva. Ela disse lentamente. Florian estava envolvido. Ele usou o pneu furado como um pretexto para que eu abandonasse o carro. Teremos de pegá-lo. Uma coisa perturbava Mary. Mike, por que você matou Louis? Não tinha opção. O ponto principal do plano deles era assassinar você e as crianças de maneira tão espetacular quanto possível, à vista do mundo inteiro. Luiz sabia que eu pertencia ao comitê. Ficou desconfiado quando descobriu que era eu quem estava envenenando você. Não era assim que você deveria morrer. Tive de matá-lo antes que ele me denunciasse. Mary escutava consternada, enquanto as peças do quebra-cabeça se ajustavam em seus lugares. O homem de quem ela desconfiara a estava envenenando para mantê-la viva, enquanto o homem que pensara amar queria guardá-la para uma morte mais dramática. Ela e os filhos haviam sido usados. Fui a vítima de Judas, pensou Mary. Todo o carinho que as pessoas demonstravam era falso. O único autêntico foi Stanton Rogers. Ou será que ele também... Stanton, murmurou Mary. Ele também? Ele a tem protegido desde o início, assegurou o coronel McKinney. Quando pensou que Mike estava tentando matá-la, ordenou que eu o prendesse. Mary virou-se para Mike. Ele fora enviado a Bucareste para protegê-la, e durante todo o tempo ela o considerara o inimigo. Seus pensamentos eram um verdadeiro turbilhão. Louis nunca teve esposa e filhas? Nunca. Mary lembrou-se de uma coisa. Mas pedi a Ed Maltz para verificar e ele me disse que Louis fora casado e tivera 2 filhas. Mike e o coronel McKinney trocaram um olhar. Cuidaremos dele, disse McKinney. Mandei-o para Frankfurt. Providenciarei para que o prendam. Quem é Angel? Perguntou Mary. Foi Mike quem respondeu. É um assassino da América do Sul, provavelmente o melhor do mundo. O comitê concordou em lhe pagar $5 milhões para matar você. Mary estava incrédula. Mike continuou. Sabemos que ele está em Bucareste. Normalmente, estaríamos vigiando tudo. Aeroportos, estradas, estações ferroviárias. Mas não temos nenhuma descrição de Angel. Ninguém jamais falou diretamente com ele. Tudo é acertado por intermédio de sua amante, Neuza Munhez. Os diferentes grupos do comitê funcionam de maneira tão isolada que nunca pude descobrir quem foi designado para ajudá-lo aqui, ou qual é o plano de Angel. O que pode impedir que ele me mate? Nós, respondeu o coronel McKinney. Com a ajuda do governo romeno, estamos tomando precauções extraordinárias para a festa de hoje. Cobrimos todas as possibilidades. O que vai acontecer agora? Indagou Mary. Mike respondeu com muito cuidado. Isso depende de você. Angel recebeu a ordem de executar o contrato em sua festa esta noite. Temos certeza de que podemos apanhá-lo, mas se você e as crianças não estiverem na festa... Ele não concluiu a frase. Então, Angel não tentará nada. Não hoje. Mais cedo ou mais tarde, ele tentará de novo.
Estão me pedindo para servir como alvo. Coronel McKinney disse: Não precisa concordar, senhora embaixadora. Posso acabar com tudo isso agora. Voltaria para o Kansas com as crianças e deixaria este pesadelo para trás. Recomeçaria sua vida anterior, voltaria a dar aulas, viveria como um ser humano normal. Ninguém quer assassinar uma simples professora. Angel me esqueceria. Ela olhou para Mike Slade e o coronel McKinney e disse: Não quero expor meus filhos ao perigo. Posso dar um jeito para que Betty e Tim sejam retirados da residência discretamente e trazidos sob escolta para cá, sugeriu o coronel McKinney. Mary ficou olhando em silêncio para Mike Slade por um longo momento, antes de murmurar: Que tal um vestido com um alvo no meio?